Capítulo 4. Assassínio de Isbosete. Assim que o filho de Saul teve notícia de que Abner morrera em Hebrom, as suas mãos fraquejaram, e todo Israel se consternou. Ora, o filho de Saul tinha 2 chefes de bandos. Um se chamava Bana e o outro Recabe. Eram filhos de Remon, de Berote, e benjaminitas, porque Berote também se considerava de Benjamim. Os homens de Berote tinham se refugiado em Getaim, onde ficaram até aquele dia como migrantes. Estava ali um filho de Jonatas, filho de Saul, o qual era aleijado de ambos os pés. Tinha ele 5 anos quando chegou de Jezael a notícia da morte de Saul e Jonatas. A sua ama o apanhou e fugiu com ele, mas, na precipitação da fuga, a criança caiu e se feriu. Chamava-se Mefibosete. Os filhos de Remon, de Berote, Recabe e Bana estavam a caminho e chegaram à casa de Isbosete, na hora mais quente do dia, quando este descansava. Penetraram no interior da casa, carregados de trigo, e o feriram no ventre. Recabe e seu irmão Bana escaparam. E entraram na casa onde ele estava, deitado no leito em seu quarto, dormindo. Eles o feriram mortalmente e o decapitaram. E depois carregaram a cabeça, andaram a noite toda pela estrada de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que queria tirar-te a vida. E Yahvé trouxe hoje ao Senhor, meu rei, uma vingança contra Saul e sua raça. Mas Davi, dirigindo-se a Recabe, o seu irmão Bana, filho de Remon de Berote, disse-lhes: Pela vida de Yahvé, que me livrou de toda a angústia. Aquele que me anunciou a morte de Saul acreditava ser portador de uma notícia alvissareira. Eu agarrei e matei em Ciceleg, em retribuição pela sua boa nova. Por razão ainda mais forte, quando bandidos matam um homem honesto na sua casa, no seu leito, não devo eu pedir-vos contas do seu sangue e fazer-vos desaparecer da face da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que o matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. 2. Davi, rei de Judá e de Israel. Capítulo 5. Coração de Davi como rei de Israel. Então todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas em Israel. E Yahvé te disse: És tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem será chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, até o rei em Hebrom. E o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebrom, na presença de Yahvé, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Tinha Davi 30 anos, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Conquista de Jerusalém. Davi marchou então com os seus homens sobre Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam a terra. E estes disseram a Davi: Não entrarás aqui, a não ser que afastes os cegos e aleijados. Como para dizer: Davi não entrará aqui. Davi, porém, tomou a fronteira de Sião. É a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: Todo aquele que ferir o jebuseu deve alcançar o canal. Quanto aos aleijados e aos cegos, eles desgostam Davi.
É por isso que se diz: aleijado e cego não entrarão na casa. Davi se instalou na fortaleza e chamou Cidade de Davi. Depois Davi construiu ao redor, desde Melo até o interior. Davi ia crescendo e Yahvé, Deus dos exércitos, estava com ele. Irã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, com madeira de cedro, com carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então, viu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel e exaltava a sua realeza por causa de Israel, seu povo. Filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. Depois de sua chegada de Hebrom, tomou Davi ainda concubinas e mulheres em Jerusalém, e nasceram-lhe filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Jebaá, Elisua, Nafeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifalete. Vitória sobre os filisteus. Logo que os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram à procura dele. Ao saber disso, Davi desceu ao refúgio. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale dos Refaim. Então Davi consultou Yahvé. Devo atacar os filisteus? Perguntou ele. Entregá-los-ás nas minhas mãos? Yahvé respondeu a Davi. Ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi se dirigiu a Baal-Faraim, e lá Davi os venceu, e disse: Yahvé me abriu uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha causada pelas águas. É por isso que o nome desse lugar é Baal-Farazim. E abandonaram ali os seus ídolos. Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale dos Refaim. Davi consultou a Yahvé, que lhe respondeu: Não os ataques pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos no cimo das amoreiras, então apressa-te, é Yahvé que avança à tua frente, para aniquilar o exército filisteu. Davi procedeu como Yahvé lhe ordenara e venceu os filisteus desde Gaba até a entrada de Gazer. Capítulo 6. A Arca em Jerusalém. Tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel, 30.000 homens, pondo-se a caminho. Davi e todo o povo que o acompanhava partiram para Bala, de Judá, a fim de transportar a Arca de Deus sobre a qual é invocado um nome, o nome de Yahvé dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a Arca de Deus sobre um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Oza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro. Oza caminhava à esquerda da Arca de Deus, e Aiô caminhava adiante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante de Yahvé ao som de todos os instrumentos de madeira de cipreste, das cítaras, das harpas, dos tamborins, dos pandeiros e dos címbalos. Ao chegarem à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a Arca de Deus e a sustentou porque os bois a faziam tombar. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Oza, e ali mesmo Deus o feriu por essa loucura. E ele morreu ali, ao lado da Arca de Deus. Davi se inflamou porque Yahvé tinha feito uma brecha, atacando Oza, e chamou-se aquele lugar pelo nome de Fares-Oza, que permanece até agora. Nesse dia, Davi teve medo de Yahvé e disse: Como virá a Arca de Yahvé para ficar na minha casa? Por isso Davi não quis transferir a Arca de Yahvé para a cidade de Davi, e levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A Arca de Yahvé ficou 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate, e Yahvé abençoou Obed-Edom e a toda a sua casa. Contou-se ao rei Davi que Yahvé tinha abençoado a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia, por causa da Arca de Deus,
Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com grande alegria. Quando os que carregavam a arca de Yahvé davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um bezerro cevado. Davi rodopiava com todas as suas forças diante de Yahvé. Ele estava cingido com um efode de linho. Davi e toda a casa de Israel fizeram assim. A arca de Yahvé subir, aclamando e soando a trombeta. Aconteceu que, entrando a arca de Yahvé na cidade de Davi, a filha de Saul, Micol, olhava pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante de Yahvé. E no seu íntimo ela o desprezou. A arca de Yahvé foi levada e depositada no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha feito armar para recebê-la. E Davi ofereceu holocaustos na presença de Yahvé, bem como sacrifícios de comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé, do exército. Depois retribuiu a todo o povo e a multidão toda de Israel, homens e mulheres, a cada um pedaço de pão, uma porção de carne e um doce. E em seguida foram-se todos, cada qual, para sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Micol, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: Como o rei de Israel se fez louvar hoje, descobrindo-se na presença das suas servas, dos seus servos, como se descobriria um homem de nada? Mas Davi respondeu a Micol: É diante de Yahvé que me preferiu a teu pai, e a toda a sua casa que me institui chefe do povo de Yahvé. Sobre Israel, eu dançarei diante de Yahvé, e ainda mais, me abaixarei. Aos teus olhos serei desprezível, mas aos olhos da serva de quem tu falas, perante ela serei honrado. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.